Olá pessoal, eu sou o professor Luciano e hoje vou falar um pouco para vocês sobre as características farmacológicas, a farmacologia clínica da hidroxicloroquina. Sem sombra de dúvida, a molécula mais famosa do ano. Porém, é sempre importante que esses aspectos farmacológicos sejam revistos exatamente para que se possa conhecer de uma maneira mais aprofundada o funcionamento e as características dessa substância. Bem, torna-se importante falar um pouco sobre a origem. Porém, para me explicar a origem da hidroxicloroquina, eu vou um pouquinho além. Eu falo primeiro sobre a origem da quinina. A quinina é uma substância, na verdade um alcaloide, que foi extraída a partir de uma espécie vegetal, conhecida no continente americano com o nome de quina. Esse isolamento foi feito em 1820 por dois indivíduos, o Pelletier e o Carventol. Mas o que a quinina tem exatamente a ver com a hidroxicloroquina? Nessa imagem eu posso ver um infográfico com várias datas e eventos que ocorreram, iniciando-se em 1630, onde uma planta conhecida como árvore milagrosa era utilizada preparações das suas raízes e cascas para o tratamento de condições febris como a malária. O que acontece? Essa planta ela foi chamada de cinchona, isso em homenagem à duquesa de Cinchona, que era uma mulher que vivia em uma região chamada de Cinchona, na Espanha. O que acontece? Em 1820, dessa planta milagrosa, a cinchona, é extraída a quinina. E um salto depois, mais de um século, em 1934, é sintetizada a cloroquina. Em 1950, é sintetizada a hidroxicloroquina. Qual a relação entre essas moléculas? Existem algumas. Elas se parecem quimicamente e são classificadas como drogas antimaláricas. Embora nessa apresentação eu não vou falar sobre o uso da hidroxicloroquina para a malária. Eu vou levar mais para o lado das doenças inflamatórias e também correlacionar um pouco com a Covid-19. Bem, a partir de 1950, vários outros eventos ocorreram, principalmente relacionados com estudos dos mecanismos envolvidos com essa substância. Nesse outro slide eu posso mostrar a estrutura química da quinina, da cloroquina e da hidroxicloroquina. Se a gente observar, elas têm esse grupamento formado por esses dois anéis, tá, em comum. A quinina era um alcaloide, teve as suas cadeias laterais modificadas e originou a cloroquina. A cloroquina, muito parecida com a hidroxicloroquina, exceto pela presença nessa última de uma hidroxila, e daí o nome hidroxicloroquina. Ou seja, mesmo sendo substâncias obtidas em laboratório, a hidroxicloroquina, que veio da cloroquina, tem uma semelhança com a quinina, devido à presença desses dois anéis, que nós vamos chamar de anéis 4-aminoquinolinas. Bem, existem ainda outras características interessantes relacionadas com a hidroxicloroquina. Vamos lá. Primeiro, é uma base fraca. Na verdade, essas substâncias são classificadas como bases fracas. Qual a importância disso? O fato de serem bases facilita o acúmulo dessas moléculas em estruturas que têm um pH mais ácido, especificamente os lisossomas. Lisossomas de onde? De que células? Das células do sistema imunológico. Então, o fato de serem bases fracas facilita o acúmulo nas estruturas lisossomiais. E daí, o que isso vai implicar? Essa molécula, a hidroxicloroquina, tem parte do seu efeito exatamente nos lisossomas.
Outra coisa interessante que a gente pode ver aqui pela estrutura química é que existem o que a gente chama de carbono quiral. E isso pode originar isômeros. Existem isômeros da hidroxicloroquina, destrógeno e levógeno. A primeira ideia que se tem é que essas moléculas podem funcionar de forma diferente, mas alguns estudos in vitro mostram que apresentam efeitos semelhantes. Existem poucos estudos em vivo, especificamente alguns em animais, no qual também essas características foram observadas. Então, a hidroxicloroquina veio da cloroquina, que tem a sua estrutura básica também derivada da quinina, e por isso essas substâncias têm uma, digamos assim, uma origem em comum. Bem, aqui eu tenho algumas características farmacocinéticas da molécula. Primeiro, via de introdução oral. Isso acontece porque é uma molécula que tem uma capacidade, uma boa solubilidade lipídica, permitindo que seja absorvida através de membranas do trato digestório. Normalmente, quando é utilizada por via oral, apresenta uma boa biodisponibilidade, entre 70% a 80%. Uma característica interessante da hidroxicloroquina é que ela tem uma meia-vida longa, uma meia-vida plasmática longa, em torno de 50 dias em média. Porém, poderia ser colocado entre 40 a 60 dias de meia-vida. Outra característica marcante é que a hidroxicloroquina ela consegue se depositar em alguns tecidos. Ela se distribui muito bem por vários componentes do organismo e se deposita naqueles tecidos que têm melanina. Isso, por exemplo, explica o fato da hidroxicloroquina poder provocar pigmentação na pele. Isso explica, por exemplo, o fato da hidroxicloroquina poder provocar lesões na córnea, porque a córnea também tem melanina e a deposição da molécula nesse tecido pode levar a alterações no funcionamento dos mecanismos da visão. Outra coisa interessante é que outras drogas que também possam se depositar nesses tecidos que têm melanina podem se somar em termos de efeito à hidroxicloroquina e dessa maneira aumentar a toxicidade. O exemplo clássico é o tamoxifeno. O tamoxifeno, se precisar ser utilizado em conjunto com a cloroquina, tem que ser feito com bastante critério e por um tempo bastante limitado de uso. Existem também outras interações medicamentosas que eu vou explicar com base no metabolismo dessa substância. Aqui eu tenho um infográfico, um resumo das características cinéticas da hidroxicloroquina, comparando também com a cloroquina. Vale lembrar que, do ponto de vista prático, a hidroxicloroquina é mais usual do que a cloroquina. Embora sejam muito parecidas, mas em termos de perfil de segurança, a hidroxicloroquina é mais favorável. Dessa forma, é a substância preferível em termos de utilização. Então, ela é usada por via oral, tem metabólitos ativos e inativos que são formados no fígado, tem o clearance renal, aqui o volume de distribuição e aqui a meia-vida e também o percentual da substância que é eliminada de forma não metabolizada. Muito parecido todas essas características com a cloroquina. Nessa outra figura eu mostro o metabolismo da hidroxicloroquina, ainda comparando também com a cloroquina. A hidroxicloroquina ela é metabolizada no fígado por enzimas do citocromo P450 e origina metabólitos ativos, que por sua vez originam outros metabólitos que são eliminados a partir da função renal. Vale lembrar que esse conjunto de reações metabólicas pode sofrer interferência de outras substâncias. Aqui, por exemplo, eu menciono o metoprolol. O metoprolol é um beta-bloqueador. O que acontece? Essa substância, o metoprolol, é metabolizada pelas mesmas vias que a hidroxicloroquina. Ou seja, duas substâncias diferentes metabolizadas por vias comuns. O que acontece? Elas podem competir entre si. E isso vai fazer com que uma das duas vai vencer essa competição.
A hidroxicloroquina impede o metabolismo do metoprolol, fazendo com que ele se acumule ou pelo menos aumente suas concentrações no plasma e possa assim aumentar os seus efeitos farmacológicos. Aqui só colocando, são os sais no qual são utilizados tanto a cloroquina como a hidroxicloroquina. Bem, agora eu vou explicar o mecanismo de ação. Lembrar o seguinte, lá no começo da aula eu falei que a hidroxicloroquina é classificada como uma droga antimalárica. Hidroxicloroquina veio da cloroquina, que tem a sua origem lá na quinina. Beleza. Como eu disse, eu não vou entrar no aspecto antimalárico. Eu vou me deter ao efeito imunomodulador, que por sua vez modifica os mecanismos relacionados com o processo inflamatório. A hidroxicloroquina tem um efeito anti-inflamatório bastante importante. E por que que isso acontece? Como ocorre? Vamos lá, é o que eu vou tentar explicar para vocês. Que principal mecanismo de ação da hidroxicloroquina. Então, a substância pode facilmente atravessar membranas plasmáticas. E ao atravessar essas membranas, pode se depositar ou se acumular nos lisossomas ácidos, promovendo uma variação do pH de 4,6, 4,7, 4,8 para 6. E esse aumento do pH inibe as funções do lisossoma, tanto funções metabólicas como funções imunes. Ou seja, a hidroxicloroquina, que é uma base fraca, provoca um aumento de pH no lisossoma, modificando a função dessa organela. Esse é um ponto extremamente importante. Tá, mas e daí? Qual a consequência disso? Vamos para essa outra figurinha. Aqui eu tenho também o efeito, ou melhor, desculpa, o mecanismo anti-inflamatório da hidroxicloroquina em situações mais específicas, como por exemplo o lúpus eritematoso sistêmico. Por que eu coloquei aqui o lúpus? Porque a doença autoimune é um exemplo de doença autoimune que é tratada com hidroxicloroquina. E nessa condição clínica, a substância consegue trazer benefícios importantes para o paciente. Mas vamos lá tentar explicar. Veja só. Inicialmente existe uma alteração ou um defeito no clearance das chamadas dying cells. O que são essas dying cells? São, na verdade, se fosse traduzir ao pé da letra, seriam células moribundas. Mas seriam o quê? Restos celulares, células mortas, que podem acumular seus componentes, incluindo estruturas proteicas nucleares. O que acontece? Esses restos celulares, eles são muito produzidos em condições como o lúpus. E não só são muito produzidos, mas eles também se acumulam. E uma outra característica que ocorre nessa doença: há um processamento inadequado desses componentes. Eles passam a funcionar como antígenos capazes de ativar o sistema imunológico, levando à produção de mediadores inflamatórios e também de autoanticorpos. Então, seguindo aqui a figurinha, o que acontece? Eu tenho a produção desses dying cells, desses componentes celulares, que vão ativar receptores TOL do tipo 7 e 9. Isso vai fazer com que eu ative mecanismos intracelulares e que ocorra um processamento dessas estruturas que passam a funcionar como antígenos. Isso vai levar a uma ativação de células T e células B, linfócitos, levando, entre outras coisas, à produção de autoanticorpos. Se a gente observar aqui do lado, a hidroxicloroquina vai impedir todos esses passos, ou pelo menos a maioria deles. A hidroxicloroquina bloqueia os receptores TOL. A hidroxicloroquina inibe as funções dos lisossomas, como já falei, por alteração do pH. A hidroxicloroquina inibe as vias lisossomais que são relacionadas com a produção de autoanticorpos e de citocinas. E dessa maneira, a hidroxicloroquina vai melhorar as condições do paciente que apresenta, por exemplo, um lúpus eritematoso sistêmico. Esse mesmo raciocínio também pode ser,
correlacionado com outras doenças autoimunes, como a artrite reumatoide. Mas eu vou mostrar agora de uma outra forma, onde eu posso observar a relação entre diferentes células. Olha só, debris celulares, restos celulares, componentes celulares ativam receptores TOL, que podem ativar a via de sinalização interna, levando à formação de citocinas. Receptores TOL ativados podem promover processamento do antígeno através dos lisossomas e através dos componentes do complexo principal de histocompatibilidade, promove a ativação de linfócitos T, levando à produção de mais mediadores da inflamação, IL-1, IL-6, interferon, TNF, e o linfócito T, por sua vez, pode ativar o linfócito B, levando à produção de mais citocinas e também de autoanticorpos. Se a gente observar nessa figura, a hidroxicloroquina, ela inibe aqui, ó, a ligação do receptor TOL, inibe o processamento desse antígeno nos lisossomos das células. Quem são essas células? Só um detalhe. Por exemplo, aqui são as células apresentadoras de antígenos, tá? Que podem, são elas que vão promover essa ativação do linfócito B e do linfócito T, ok? Então, a hidroxicloroquina atua aqui, impedindo o receptor TOL, impedindo o processamento do antígeno e impedindo a ativação do linfócito B. Consequentemente, essa molécula tem um papel importante em modular essa resposta imunológica, que é exagerada nas condições autoimunes, e dessa forma vai fazer com que o processo inflamatório diminua. Bem, a hidroxicloroquina, ela é utilizada, como já foi dito, no tratamento de doenças autoimunes. Principalmente quem? Principalmente lúpus, principalmente artrite reumatoide, aqui em destaque. Síndrome antifosfolípide e síndrome de Sjögren também são situações no qual pode ser indicado o uso da hidroxicloroquina. Ela existe no comércio na forma de medicamento genérico ou com o nome de Reuquinol. Isso como um sal, sulfato de hidroxicloroquina. Apresentação em comprimidos de 400 mg, a dose convencional 400 mg por dia, um comprimido por dia, e a dose máxima deve ser estabelecida de 6,5 mg dia. Essa questão da dose máxima é importante porque vai refletir de uma maneira interessante na ocorrência dos efeitos adversos. Uma outra característica interessante é que a hidroxicloroquina não tem um efeito imediato no tratamento dessas doenças inflamatórias. Isso porque essa imunomodulação, ela de certa forma leva algum tempo para se estabilizar. E o que se observa é que necessita de um tempo entre 4 a 6 semanas para que o efeito ele realmente se manifeste de uma maneira mais adequada. Bem, mas a hidroxicloroquina é apenas um imunomodulador? Apenas apresenta efeito anti-inflamatório devido ao seu mecanismo? Não. Pelo contrário, ela traz outros benefícios importantes. Tem inclusive efeitos endócrinos. Isso porque a hidroxicloroquina, não se sabe bem o mecanismo, mas diminui a resistência à insulina. Diminui os níveis de LDL e apresenta um certo efeito anticoagulante, possivelmente por inibir a agregação de plaqueta. Isso é importante, juntamente com modulação da pressão arterial e diminuição do dano do endotélio. Isso faz com que, nesses pacientes com doença autoimune, que possam vir a ter complicações cardiovasculares, a hidroxicloroquina traz um benefício a mais. E isso realmente é um ponto importante. Além disso, também apresenta efeito antioxidante e diminui o risco de infecções em pacientes com doença autoimune reumática. Diminui, inclusive, o consumo de corticoides para aqueles pacientes que necessitam associar com a hidroxicloroquina. Então, além do mecanismo imunomodulador anti-inflamatório, a hidroxicloroquina tem benefícios metabólicos e cardiovasculares para o paciente. Porém, o que esses mecanismos
tem a ver com o uso dessa substância no tratamento da Covid-19. Existem mecanismos moleculares propostos. Aqui nessa figura eu posso verificar. Eu tenho aqui que a hidroxicloroquina ela pode provocar uma glicosilação do receptor ACE2. O que é esse receptor aqui? É o receptor que vai permitir, é a molécula que vai se ligar ao vírus, permitindo que ele adentre a célula. Então, é um ponto importante, é um mecanismo importante o bloqueio desse receptor, que, embora abreviado, mas ele é o que? É o receptor, ele é uma enzima, a enzima conversora de angiotensina do tipo 2. Além disso, a hidroxicloroquina continua fazendo as alterações do pH, do lisossoma e do endossoma. Impede, inclusive, que o vírus, uma vez dentro da célula, tenha a capacidade de ativar as células T e, consequentemente, o que acontece? Ele não vai ser capaz de levar a uma produção aumentada de citocinas, que a gente sabe que dentro da fisiopatologia da Covid-19 há uma produção muito grande desses mediadores. Então, a hidroxicloroquina poderia diminuir esse processo e, consequentemente, diminuiria os mecanismos da doença que podem levar o indivíduo à morte, entre outros. O que acontece? Aqui é um ponto importante. Esses mecanismos são verificados do ponto de vista molecular. Mecanismo molecular não é sinônimo de eficácia clínica. Para que a eficácia seja estabelecida, outros pontos, outros critérios precisam ser avaliados. E isso tem gerado algumas discussões. Mas o mecanismo molecular proposto é resumidamente mostrado aqui nessa tabela. Bem, fala-se bastante sobre os riscos do uso da hidroxicloroquina. Só que do ponto de vista prático, e principalmente considerando o seu principal uso, que é o tratamento das doenças inflamatórias reumáticas autoimunes, a hidroxicloroquina é considerada uma droga segura. Seus efeitos adversos não são comuns, os mais observados envolvem o sistema digestório. Outro ponto importante é que existem poucos estudos que observam a farmacovigilância da hidroxicloroquina, que são estudos que acompanham a incidência, os tipos, os fatores de risco para o surgimento dos efeitos adversos. Porém, vale lembrar que ela tem efeito adverso grave? Tem, mas estes são considerados raros. Vou falar um pouco agora sobre os principais. Então, os efeitos adversos mais comuns: náusea, vômito, diarreia, desconforto abdominal e que normalmente não comprometem o segmento do tratamento e diminuem com o tempo, com a continuação do tratamento. Não chega a trazer maiores problemas, a maioria das vezes. O efeito adverso mais temido da hidroxicloroquina diz respeito a lesões oculares, que podem inclusive comprometer a visão. É o que a gente chama de retinopatia. Como eu disse lá atrás, a retina tem melanina e ela acumula dessa maneira a hidroxicloroquina. E, consequentemente, lá também vai ocorrer depósito no lisossoma, promovendo uma série de alterações no epitélio da retina, comprometendo inclusive os receptores relacionados com a detecção da visão, os cones e bastonetes. Existem também lesões na córnea, porém essas são mais simples e podem ser inclusive reversíveis. Na retina, são lesões que podem ser irreversíveis. Bem, então um efeito adverso importante, porém tem que ser ressaltado que tem uma incidência baixa. Segundo alguns autores, 1% dos pacientes com 5 anos de uso apresentam lesões na retina. 2% com 10 anos de uso apresentam lesões na retina, considerando como dose máxima a dose de 6,5 mg por dia. Bem, então é um efeito raro, mas mesmo sendo raro, ele é grave, ele é importante. Por isso, existem as recomendações que são feitas para que eu possa diminuir esse risco.
diminuir ainda mais. Olha como é interessante. E a principal recomendação, orientação para a prevenção é a realização de exames oftalmológicos, onde o oftalmologista vai fazer o exame antes de iniciar o tratamento e periodicamente a cada 6 meses ou 1 ano, de acordo com a necessidade, enquanto o paciente precisar usar a hidroxicloroquina, com o objetivo de fazer o exame, verificar o mais precoce possível o surgimento de algum comprometimento da função ocular. Bem, existem ainda outros fatores que devem ser considerados como fatores de riscos para a retinopatia. Quais são eles? Tempo de uso, principalmente acima de 10 anos, doses elevadas, atentar para essa dose máxima de 6,5 mg por quilograma de peso. Alguns autores colocam que a dose ideal seria, na verdade, 5 mg, para que esse risco fosse ainda menor. Lembrar que o tamoxifeno pode aumentar o risco, caso haja necessidade da utilização das duas substâncias. Isso não deve ultrapassar 6 meses de uso, ok? E também pacientes com doença renal crônica são pacientes onde o risco é um pouco maior. Um outro efeito importante são as lesões cardíacas, principalmente as arritmias, que se dão com o aumento do intervalo QT. Isso pode provocar graves consequências, inclusive a morte do indivíduo. Porém, também não é um efeito comum, é um efeito raro. E, semelhante à retinopatia, devem ser considerados fatores de risco. Quem são eles? Idade avançada, gênero feminino, não se sabe bem porquê, mais de 10 anos de uso, dose elevada, doença pré-existente e drogas associadas. Aqui vale a pena a gente mencionar um pouco mais sobre as doenças pré-existentes e drogas associadas. Que doenças são essas? Por exemplo, cardiopatia, insuficiência cardíaca, doença isquêmica, diabetes, anormalidade nos eletrólitos, hipoglicemia, doença renal avançada. Tudo isso favorece o risco de arritmias devido ao uso da hidroxicloroquina. Mas volto a dizer, é um evento raro. Tá, e que drogas associadas são essas? Várias substâncias também podem provocar arritmias cardíacas. E quando elas são utilizadas em conjunto, esse risco deve ser avaliado. Tá, mas aqui também vale a pena mencionar um ponto importante. Como foi dito, a hidroxicloroquina, embora mesmo sendo contestada, ela está sim sendo utilizada nos protocolos de tratamento da Covid. E o risco da arritmia ele é sempre mencionado. Nesse caso, existem alguns pontos que são importantes. Primeiro, o paciente com Covid é um paciente grave muitas vezes. No âmbito hospitalar, ele pode ser um paciente extremamente grave. Ele pode ter associado uma série desses fatores de risco. Consequentemente, a possibilidade nesses indivíduos vai ser um pouco maior. A questão das drogas. O próprio protocolo que é proposto associa hidroxicloroquina com azitromicina. A própria azitromicina também favorece o risco do desenvolvimento de arritmias. É claro que a associação não é impeditiva, tá? Mas existe a possibilidade da somatória de efeito e o risco de arritmia. Dessa maneira, alguns trabalhos recentes propõem alguns cuidados básicos que são importantes caso haja a prescrição da hidroxicloroquina associado com a azitromicina. Então, mesmo sendo um evento raro, como ele é grave, ele tem que ser visto com muito cuidado. Então, quais são essas recomendações? Primeiro, rever os medicamentos que são utilizados. Será que todos os medicamentos no qual o paciente faz uso realmente são necessários? Alguns podem ser suprimidos e outros não, por conta do risco maior dessa arritmia. Cuidado com a história clínica do paciente, avaliar todos esses fatores de riscos que podem também favorecer o surgimento de arritmias. Monitorar o paciente por eletrocardiograma e dessa forma verificar se já existe alguma alteração no ritmo cardíaco que poderia ser agravado com o uso da hidroxicloroquina. Verificar também os níveis de eletrólitos, potássio, cálcio e magnésio.
Ou seja, não é impeditivo o uso, a associação da hidroxicloroquina com a azitromicina. Mas, naqueles pacientes onde o risco é maior, a equipe tem que estar mais atenta exatamente para esses pontos que são recomendados, esses pontos de cuidado. Volto a dizer, eu não estou questionando, afirmando ou negando a eficácia do protocolo proposto. Eu apenas estou comentando os efeitos adversos e correlacionando com o uso que no momento está sendo feito. Bem, um outro efeito adverso mais, digamos assim, mais leve, são as manifestações ou complicações cutâneas. Aí eu tenho o que? Pigmentação da pele mucosa, aumento de sensibilidade cutânea, alopecia, prurido, descoloração dos cabelos. Também tudo isso aqui está, de certa forma, ligado à capacidade da hidroxicloroquina de se ligar à melanina. A incidência, 3 a 4 meses, segundo alguns autores, 25% dos pacientes podem manifestar essa alteração de pigmentação de pele, que pode ocorrer não só na pele, mas também em mucosa. Olha essa imagem. Aqui, por exemplo, eu tenho uma alteração de cor no palato. E aqui eu tenho no assoalho da boca. Essas lesões, elas terão qual prognóstico? Na verdade, não tem maiores consequências. Tem a questão estética, que pode vir a incomodar o paciente, mas normalmente elas não vão evoluir para nenhum tipo de lesão maligna ou lesão mais grave e vão permanecer, e algumas vezes até podem regredir. Ainda tem esse outro detalhe. E uma outra característica relacionada com a segurança do uso da hidroxicloroquina diz respeito ao seu uso em pacientes grávidas. Pode ser utilizado? É uma droga segura nesse tipo de paciente? A gente sabe que é bem delicado, mas a resposta é sim. A hidroxicloroquina pode ser utilizada em pacientes grávidas que não existem riscos maiores nem para o concepto, nem para a gestante. Então, é sim considerado uma droga que pode ser usada durante a gravidez. Então, dessa forma eu concluo essa apresentação. Aqui eu coloco as principais fontes no qual eu utilizei para realizar essa aula e eu espero realmente que eu tenha contribuído com alguma informação que possa ser útil para o conhecimento farmacológico dessa molécula que está tão conhecida, tão famosa, tão falada, que é a hidroxicloroquina. Muitíssimo obrigado e até a próxima.